Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que eu tive ano passado, mais ou menos outubro, novembro, eu não vou lembrar de cabeça porque eu não anoto mais, mas eu vou voltar a anotar para ficar uma coisa mais sistemática, tá? Mas enfim, eu lembro que eu estava no sofá da sala, eu deitei no sofá da sala de decúbito dorsal, né, com a barriga para o alto, e fiz um pouquinho de técnica de movimentação. Na verdade, eu não fiz nem técnica em si, eu deitei pela vontade, eu comecei a mexer as energias. E eu lembro que nesse dia eu estava bem afinizado, bem alinhado energeticamente, porque rapidamente, sei lá, em 30 segundos, o campo energético já estava se movimentando de uma forma muito brutal, muito intensa. E eu lembro que as energias estavam fluindo com uma naturalidade muito grande. E eu comecei a abrir aquela clarividência, olhando para o teto. Depois de mais ou menos uns 2, 3 minutos, a clarividência começou a abrir. Esse primeiro estágio de clarividência, ele abre muito rápido comigo, principalmente quando eu estou em casa, em contato com a minha própria energia do lar. Então eu comecei a abrir o terceiro olho, né? O processo de clarividência foi abrindo, eu estava até de olho aberto na hora, e eu lembro que depois eu fechei um pouquinho, ele se intensificou, eu abri o olho de novo, eu já estava vendo o campo energético da sala como um todo, estava um campo muito legal, muito maneiro, energia muito boa nesse dia, então eu já sabia que além da minha energia estava o mentor ali, principalmente porque o coronário e o campo energético, a energia entrando pelo coronário estava fluindo muito rápido e muito fácil. Mesmo que você não esteja vendo o mentor espiritual, o amparador naquela hora, você sabe que ele está ali por causa da qualidade da energia e da intensidade, isso é muito poderoso. Às vezes que você demora 15 minutos, ele faz em 10 segundos. Tá? Quando ele te dá um banho de energia, o teu campo energético abre de forma vigorosa rapidamente. Mas enfim, então quando começou a abrir minha clarividência, eu comecei a ver as camadas da minha própria aura e do ambiente, eu estava bem relaxado ali, percebendo aquilo tudo, só que de repente eu apaguei. Eu não acompanhei o processo de saída, o processo de decolagem, que é o que eu mais gosto, né? Porque quando você percebe, quando você está consciente, lúcido, desde o desencaixe, desde a saída do corpo físico até o retorno também, eu acho que a experiência é completa, a experiência mais poderosa de lucidez e de consciência, quando você sai do início e volta, para mim, por mais que você possa despertar várias vezes totalmente lúcido e consciente fora, tá? Mas acredito que quando você percebe desde o início, você mantém com muito mais facilidade a lucidez e a consciência desde o início do processo. Claro que você está saindo, mas assim, de uma forma geral, você consegue se colocar lúcido e consciente o processo inteiro, tá? Então, praticamente todas as vezes que eu saí, que eu acompanhei a saída e o retorno, eu me mantive consciente de forma linear, tá? Da saída até o retorno. E normalmente são projeções rápidas, de 2 minutos, de 1 minuto e pouco, 3, tá? Pelo menos comigo. Normalmente, quando elas são totalmente lúcidas e conscientes, elas são mais rápidas. Quando eu fico mudando de frequência, às vezes eu estou no outro plano mais sutil, normalmente eu perco a consciência com muito mais facilidade, o que é normal. Tá? Mas também não é uma receita de bolo, não é sempre assim. Enfim, vamos para o relato. Então eu tomei consciência, eu acordei, eu tomei a lucidez. Imagina uma prisão tipo Alcatraz, só que não tinha teto. Tinham celas do meu lado esquerdo, um corredor gigantesco, né? Um corredor não, uma parede de celas até, sei lá, uns 10 metros de profundidade do lado direito e do lado esquerdo. E eu tomei consciência andando no meio daquele corredor, era como se fosse um grande pátio aberto, e eu já sabia que o mentor espiritual estava ali porque eu conseguia perceber a presença dele, algumas vezes atrás de mim e outras do lado. Mas beleza, então quando eu despertei, eu fui andando nesse corredor, estava de noite, a céu aberto, mas repetindo, do lado esquerdo eram várias celas que estavam abertas de prisão e do lado direito também. Só que o lance era o seguinte, estava rolando uma confusão generalizada, uma briga. Na minha interpretação era como se fossem várias facções de jovens, de adolescentes, sem camisa, de chinelo, com facão na mão, com lança, com um pedaço de pedra. Eram várias facções lutando, brigando, caindo na mão mesmo, como se estivessem aqui no mundo material, no plano físico, como se fossem 2 facções de criminosos lutando, mas não tinham arma de tiro. Era só facão, porrete, pedaço de pedra, mas enfim. Então eu estava andando nesse corredor
e na medida que eu andava, eles atravessavam o meu corpo espiritual, eles não me viam, mas era muito intenso, assim, a briga, a pancadaria era muito generalizada. Então toda hora passava alguém correndo do meu lado, ou me atravessava e não me percebia, e de repente eu percebi, eu olhei lá no fundo, eu vi dois moleques, dois garotos que eu já conhecia de alguma forma, não lembro como, e os dois garotos estavam com duas foices, mas deviam estar, sei lá, uns 50, 60 metros de distância, bem no final da confusão. Era como se fossem dois chefes de facção lutando com essas foices, com esses facões meio primitivos. Mas eu não lembrava exatamente quem eles eram, mas eu tinha noção e consciência que eu conhecia os dois garotos. E quando eu percebi a presença dos dois garotos, automaticamente o meu chakra frontal ele se expandiu e eu dei um zoom, consegui ver com detalhes os dois lutando. E eu me lembro que eu falei mentalmente para o meu mentor, para o meu guia, meio que assim, eu não esperava que aquilo tivesse ocorrendo de novo. Então eu falei assim, de uma forma até espontânea, nem sei por que eu falei aquilo. Provavelmente eu já tinha ciência daquele processo, mas quando eu despertei no meio do tumulto, eu não sabia o porquê eu estava falando aquilo, mas eu já sabia que eu conhecia os garotos e que aquilo já era normal. Tanto que eu falei para o mentor assim, eu falei, pô, não acredito, estão fazendo tudo de novo. O mentor, realmente, tudo de novo. Aí nisso, o mentor se aproximou de mim e botou a mão no meu chakra coronário. Quando ele botou a mão no meu chakra coronário, o chakra coronário se expandiu de uma forma muito vigorosa, numa coroa de luz, e um feixe energético, um feixe luminoso desceu de uma forma muito intensa no meu topo da cabeça, no Sahasrara, no coronário, e intensificou a energia. E o mentor pegou a energia que eu estava exteriorizando pelo topo da cabeça e começou a manipular aquela energia no ambiente, meio que para acalmar o tumulto, meio que para apaziguar. Eu não entendi o que ele ia fazer direito, mas eu sabia que ele ia se utilizar daquela energia, meio que, digamos assim, apaziguar o que estava rolando ali, o que estava acontecendo, porque era uma confusão generalizada, eram vários jovens de, sei lá, 16, 17, 18 anos, lutando com facão, com pedra, por tudo que é lado. E eu andando, e eu lembro que eu estava andando tranquilo, né? Muitas vezes você tem isso no plano astral, quando você está descontrolado, você piora, você fica mais descontrolado, mas quando você está tranquilo, sereno, quando você está realmente calmo, de uma forma profunda, isso se intensifica ainda mais. Então, eu estava no meu melhor de tranquilidade, aquele tumulto, aquela confusão não estava me abalando em nada. Então eu lembro que eu estava andando no meio do corredor, e enquanto eu ia andando, a luz descendo pelo topo da cabeça, pelo coronário, e o mentor manipulando aquela energia e jorrando em volta no ambiente. Tá? Eu fiquei nesse processo durante alguns segundos, e na medida que o chakra coronário foi abrindo muito e se intensificando, eu perdi a consciência e fui tracionado de volta para o corpo físico. Encostei na cama, dei um solavanco no corpo, nem muito forte, mas eu lembro exatamente da reentrada, né, do retorno, do pouso, digamos assim. Foi um pouquinho rápido. Quando eu encaixei, eu não tive catalepsia, não tive nada. Eu simplesmente sentei, continuei olhando para o ambiente à minha volta, para a minha sala. Ela estava toda iluminada e o meu chakra frontal ainda registrava a imagem, tanto quando eu fechava os olhos, quando eu continuava de olho aberto. Eu conseguia ver exatamente a última cena, só que eu não via na primeira pessoa, eu via na terceira pessoa. Eu me via no meio do corredor, um bloco de luz do meu lado, eu não via o mentor fisicamente, eu via um bloco energético, um bloco luminoso, né, uma espécie de contorno luminoso que era o mentor, e ele jorrando, na verdade ele botando a mão na minha cabeça, reabsorvendo essa energia que entrava pelo topo e jorrando em volta de uma forma muito consciente para tudo. E isso eu percebi num átimo de segundo. Simplesmente quando eu voltei para o corpo, continuei vendo aquilo em clarividência por alguns segundos. Então, como se fosse um filme mental que se exteriorizava para fora da minha testa, tá? E de olho aberto também. E aos poucos isso foi diminuindo, e eu continuei vendo o ambiente da minha sala com a luminosidade correndo pelas paredes, o meu campo energético. Aí sentei e registrei registrei, não que eu não anotei nada, mas registrei mentalmente o ocorrido, tá? Então, galera, o relato é esse. Eu acho que é um relato importante para a gente perceber o quanto a gente pode ajudar do outro lado, o quanto a gente tem que se colocar à disposição dos mentores, dos amparadores, dos amigos espirituais. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma, que tenha sido interessante, que vocês consigam absorver alguma coisa disso. E qualquer coisa, se quiserem deixar algum relato, alguma pergunta, alguma coisa interessante, alguma sugestão no comentário, será muito bem-vindo. Como eu sempre digo, Namastê.